Graças ao bom Deus, pelo motivo que Ele nos concede de estar aqui, eu quero agradecer uma vez mais ao pastor Steven, sua esposa, a igreja, e que bom estar aqui com vocês. Está com a minha família e também alguns irmãos de Oma nos acompanham, a minha família, alguns irmãos de Dangana. E eu quero felicitar o pastor por essa iniciativa de cada mês uma nação, uma etnia, poder expressar o que Deus está fazendo no seu país. Quando escutei aqui a mãe da Lara, ainda não conheço a princesa Lara pessoalmente, nem o pai dela. Tenho conversado com o seu esposo, porque o pastor, quando nos conhecemos, o pastor contou a história do que estava acontecendo, pediu oração pela Lara. E lá em Oma, praticamente todos os dias temos estado orando, não só pela Lara, mas por todos vocês. Orando pelo ministério do pastor, por essa igreja. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo a antessala do arrebatamento da igreja. Já não se fala sobre o arrebatamento da igreja. Já não se prega mais sobre o sangue de Jesus. Já não se fala mais sobre a cruz. E o pastor me disse, pastor Steve me disse, pastor, traga uma palavra evangelística, uma palavra aos corações. Mas antes eu quero, pastor, com a sua autorização, pedir para os irmãos ficarem em pé. Coloquem a bandeira do Brasil aqui, Alfredo, por favor, uma vez mais. O Brasil é uma nação com 200 milhões de habitantes, descoberto no dia 22 de abril de 1500, quando os portugueses saíram para o que seria a rota da descoberta das Índias. Pararam no Brasil, primeiro pensaram que era uma ilha, chamaram Ilha de Santa Cruz, Vera Cruz, desculpem. Depois viram que não era uma ilha, era mais grande. Depois perceberam que tinham dado com quase um continente. E então é o Brasil. O Brasil está passando por grandes convulsões. Eu antes dizia que a igreja tinha que ser apolítica. Hoje eu já não digo mais isso. A igreja tem que se posicionar com aqueles que... E eu não quero fazer uma ideologia aqui hoje, principalmente para os que estão na internet, mas nós temos que posicionar com aqueles que têm os nossos princípios. Sim, respeitamos todas as ideologias, mas nós temos que ter muito cuidado com o politicamente correto, que pode destruir a nossa fé. Eu quero pedir para que os irmãos estendam as mãos aqui para essa bandeira, os portugueses principalmente, os nossos pais, os que descobriram a nossa pátria. Devemos muito aos portugueses. Aos irmãos que estão aqui, acho que, pelo que eu contei, tem 7 ou 8 nações, pastor, de lusófanos, de fala portuguesa. E hoje vamos orar pelo Brasil. O Brasil está sendo sacudido por forças demoníacas, irmãos, que querem acabar com a nação. Quem Deus vai usar para frear essa força demoníaca é a igreja. E nós queremos agradecer, pastor. Eu mandei um e-mail para a nossa igreja no Brasil, os irmãos, alguns já estão conectados agora. Eles pediram para agradecer. Agradece ao pastor Stephen por esta iniciativa, pela igreja âncora. Vamos fazer um clamor, 1 minuto de clamor, todos juntos. O clamor é todos juntos. Pode ser, se você disser, não, pastor, eu nunca fiz isso, também faça no seu coração, como o pastor diz no começo. Mas vamos orar agora pelo Brasil. Amém? Todos os brasileiros, todos os portugueses, todos os angolanos, todos de São Tomé e Príncipe, todos os portugueses, todos aqui estão juntos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil. Essa terra abençoada, essa terra querida, essa terra linda. Queremos agradecer a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer naquela nação. E como disse o nosso irmão Eduardo, agora estamos aqui nesta terra, na Irlanda do Norte, em Portadown, num lugar melhor, numa economia melhor, numa estabilidade melhor, porém o nosso coração continua na nossa terra. Pai, pedimos, abençoa o Brasil, abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos governadores, abençoa, Senhor, todos os líderes políticos. Pai, abençoa a tua igreja no Brasil, toda a liderança evangélica. Pai, move o coração dos brasileiros. Pai, abre os olhos, Senhor, para que a tua palavra corra e seja glorificada naquela nação. E agora queremos te agradecer, Senhor, porque desde aqui de Portadown podemos abençoar o Brasil, podemos abençoar as nações.
Em nome de Jesus, repreendemos toda a força demoníaca que quer tomar o Brasil. Pai, nós estamos vendo como o Brasil está numa convulsão e precisa da tua graça. Estenda as tuas mãos e ministra em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Precisamente esta semana eu estava escutando uma mensagem que foi pregada há 36 anos atrás. E no final da mensagem um pastor se levantou, um pastor por nome de Gesiel Gomes, e trouxe uma palavra profética para o Brasil. Isso foi no ano de 1985, que literalmente está se cumprindo. Deus ainda fala, igreja. Deus ainda fala nos nossos corações. Quando o pastor disse, pastor Sidney, traga uma palavra de conscientização, eu me lembrei de algo que aconteceu, uma tragédia. No dia 1º de junho de 2009, ocorreu o fatídico acidente do voo 447 da Air France que ia do Rio a Paris. A indústria aeronáutica ficou perplexa, porque o Airbus usado, o A330, é conhecido até hoje como a rainha dos céus. Era impossível um avião daquela envergadura, com aquela tecnologia, simplesmente desaparecer. Os aviões estão automatizados. Os pilotos eles só fazem a decolagem e a aterrissagem. Mas algo aconteceu nesse voo que deveria durar 10 horas e 34 minutos. Mas 4 horas... E apenas 4 horas e 15 minutos depois desapareceu do radar. Quando cruzou o norte do Brasil por Natal, estava já deixando o Atlântico, entrando em terras senegalesas, o radar de Senegal não captou o avião. Começa uma série de busca, porque como que um A330 desaparece? Como que acontece isso com toda a tecnologia? Infelizmente, depois de alguns dias veio à tona o que tinha acontecido. Mas precisavam achar a caixa preta, que na verdade é caixa laranja, né? Mas precisavam achar a caixa preta, para saber o que tinha acontecido neste voo. E o diálogo da caixa preta revelou que quando o comandante deixou a cabine de piloto, deixou em mãos dos 2 pilotos também experientes, eram 3 pilotos, Dubois, Pierre e Davi. O comandante deixa, isso é praxe normal da aviação, o comandante vai descansar e os 2 pilotos assumem. Mas quando entram numa tormenta que deveria ser evitada, até hoje os técnicos não entendem por que não se evitou. Mas até aí tudo bem, porque tormenta não derruba avião. Que saibam disso. Uma série de erros sim, mas a tormenta não derruba. Quando estávamos em Sevilha, pastoreando, um dos irmãos trabalhava na construção ele trabalhava na aeronáutica, sabe que o A380, vocês perceberam que eu gosto de avião, né? O A380 é construído em várias partes da Europa, uma delas em Sevilha. E um dos nossos irmãos da igreja, um pastor, trabalhava na aeronáutica ali. Ele dizia, pastor, é tanta tecnologia, é tanta tecnologia. E ele me contou, pastor, são quase 400 metros de cabo do A380. Falei, então o avião é muita tecnologia. Mas o que aconteceu com o 447 do dia 1 de junho de 2009? Quando Dubois viu a tormenta, ele falou, a tormenta não vai acontecer nada, porque o avião está preparado. E é verdade. Mas aconteceu algo. Os tubos de pitot não congelaram, entupiram, que mede a velocidade do avião. Se o piloto tivesse decidido manter 15 minutos, o avião teria cruzado a tormenta. Sacudiria? Sim, quem já experimentou tormenta, o avião sabe como é. Passariam dificuldade? Sim, mas atravessariam. E os engenheiros aeronáuticos colocaram a mão na cabeça e disseram, 15 minutos.
um voo que duraria 11 horas. 15 minutos de 11 horas são 2,4%. Por 15 minutos e por uma série de situações, 228 pessoas perderam a vida. E entre os aeronautas e a engenharia aeronáutica, e até hoje se questiona o que passou na cabeça dos pilotos. Foi uma tragédia. A raiz disso, a indústria aeronáutica implementou 23 melhorias para que isso não volte a suceder. Mas quando os técnicos ouviram a caixa preta, eles disseram, por 15 minutos, a vida de 228 pessoas poderiam ter sido mudada. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Paulo está sendo julgado. E nesse julgamento, o apóstolo São Paulo, ele está confrontando a liderança religiosa e a liderança civil. Ali estava Festo, que tinha sucedido a Félix. E ali estava Agripa e Berenice. E quando Paulo está expressando o que aconteceu, ele se dirige a Agripa. Quem era Agripa? Agripa era da dinastia dos Herodes. Herodes é um título, não é um nome. E Agripa também um título. Agripa, que era, nesse caso, Agripa II, ele era filho de Herodes, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que tinha mandado matar a Tiago e prender a Pedro. Ele era filho, Agripa era filho desse Herodes. Então Agripa era da mesma genealogia do Herodes que também, junto com Pilatos e outros, crucificaram a Jesus. E também da genealogia de Herodes Arquelau, que perseguiram as crianças quando Jesus nasceu. É esse Agripa que está ali ouvindo a Paulo, porque ele falou assim para Festo, eu quero escutar a Paulo. Por que ele queria escutar a Paulo? Porque Agripa, os da dinastia de Herodes, eram meio judios e meio idumeus. Eles tinham uma mistura no sangue. Mas para Roma convinha ter os Herodes aí, por quê? Porque eles eram religiosamente judeus, mas também fiéis a Roma. Então eles mantinham o equilíbrio. Então Agripa, apesar de ser fiel a Roma, ele sabia dos costumes judaicos. Paulo fala no capítulo 25, no capítulo 26, 26, 28, depois que Paulo se dirige a Agripa, Agripa diz a Paulo o seguinte, Paulo, por pouco você me convence a tornar cristão. Por quanto? Por pouco. Quando os engenheiros escutaram a caixa preta do 447, disseram, por pouco poderiam ter mudado a história. É o pouco que marca a diferença. Na verdade, Agripa, ele não estava dizendo, Paulo, quase que eu me converti. Porque tem muitas pessoas que quase se convertem, né, pastor? Mas não se converte. É igual a história daquele jovem que vivia vindo na igreja, depois ele chegou no pastor, e disse, pastor, tem uma boa notícia do senhor. Pois não, pastor, hoje eu quase me converti, pastor. O pastor falou, verdade. Ele falou, que pena. Ele falou, por quê, pastor? Ele falou, porque Jesus vem, você quase sobe, mas não sobe. Porque você quase se converteu. Então, é nesse contexto que Agripa está dizendo. Na verdade, Agripa estava zombando de Paulo. A versão King James é mais precisa e a Reina Valera 60 é mais precisa que a nossa tradução de João Ferreira de Almeida. Se vocês escutarem ou lerem a Nova Almeida atualizada, está mais precisa. Mas em inglês está mais preciso ainda, porque diz, você acha que por tão pouco eu vou me converter? Essa é a expressão. Esse argumento não me convence. Claro, Agripa era uma autoridade, ele era o rei. Roma lhe deu poder, era ele que nomeava os sacerdotes da época. Era ele que tomava decisões sobre prisioneiros. Era ele que selava com o selo romano e também o judaico as cartas. Era um homem de muita influência.
Tanto quando você lê Atos 26, você vai ver que ele entra com toda a pompa ali no tribunal. Ele entrou com a pompa civil e com a pompa religiosa. Por quê? Porque o externo era muito importante para Agripa. Agora, um prisioneiro que estava na cadeia, estava desafiando não só a pomposidade do rei, mas o coração do rei. Porque você acha que Deus se importa tanto com o teu carro novo, com a tua casa nova? Você acha que Deus se importa com isso? Sim, a verdade é que Deus se importa. Deus quer te abençoar. Mas não é isso o final de Deus para você. O mais importante para Deus não é o externo, é o interno. Deus quer o teu coração hoje. Assim que Agripa, ele queria escutar a Paulo, porque ele tinha os costumes judaicos, é isso que Paulo vai falar no versículo 2, no capítulo 26, versículo 2, ele diz, eu tenho por feliz, ó rei Agripa, que eu tenho o privilégio na tua presença, poder produzir a minha defesa, porque moralmente, ele diz, és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então ele sabia da fé judaica, ele sabia do sacrifício judaico, ele sabia das festas judaicas, ele sabia do Yom Kippur, ele sabia do Hanukkah, ele sabia de tudo isso, ele sabia do Purim, a festa de Esther, ele sabia de toda a tradição, ele inclusive respeitava a tradição. Sabe aquela fé cultural? Na Espanha e em Portugal se fala muito da fé cultural. A fé de uma Semana Santa, a fé de uma Páscoa, a fé de um 25 de dezembro, e nada em contra. Ontem foi o sepultamento de uma grande amiga nossa, quase que eu fui para o enterro, mas não foi possível. Cheguei a ver o voo para ir voltar ontem mesmo, mas não foi possível. Era uma senhora a qual amávamos e amamos até hoje. Ela passou para o Senhor, nós falamos com a filha dela. Depois teve a missa pelo corpo da senhora Martin. E eu estava conversando. Ainda nesse momento, de alguma maneira, o ser humano está buscando, já não a pessoa falecida, mas os seres humanos que estão vivos estão buscando a Deus. Uma fé cultural, sim, mas Deus pode também fazer algo aí. Tirar da fé cultural e trazer para a fé real. Deus pode fazer isso com você. E era isso que estava acontecendo com Agripa. Ele tinha aquela fé cultural. E Paulo fala, eu sei, Agripa, que você sabe das coisas de Deus. Mas você precisa dar o segundo passo. Você precisa encontrar-se com Jesus. E Paulo ele começa a falar com Agripa e ele diz, Agripa, não basta ser versado na fé. Não basta saber da igreja. Não basta saber onde está a igreja tal. Não basta saber onde está a Bíblia. Não basta saber qual é o corinho que vamos cantar. Não basta ser versado. Existem teólogos que não creem nas Escrituras Sagradas. Converso com alguns teólogos na área da teologia que estão negando a criação. Estão negando e estão dizendo, inclusive, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Estão negando a veracidade de Jesus como o Messias. Estamos falando de teólogos. Claro, quando a igreja se abre para o mundo, o Espírito de Deus é abafado dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado, porque era isso que estava acontecendo com Agripa. Agripa sabia muito bem o que Paulo estava dizendo. Rei, não basta ser versado nos costumes da fé. Você precisa dar o seguinte passo. Ter uma fé viva e real com o Senhor Jesus. Era o prisioneiro desafiando o rei. Era o maltrapilho, porque estava maltrapilhamente falando, vestido, desafiando a autoridade. Por que Deus te trouxe para a Irlanda? E eu faço minhas palavras do nosso irmão Eduardo. Para que você tenha uma melhor vida? Sim. Para que você tenha uma boa economia? Sim. Para que você possa superar algumas coisas? Sim, mas isto não é tudo. Deus te trouxe aqui para você ser um ganhador de almas. Para você trazer a fé viva para a fé cultural. Nós moramos na roça, irmãos. Um dia nós queremos que o pastor venha comer um churrasco conosco. Aí primeiro vem o rei, depois vem a comitiva, né? Mas primeiro vem o rei e a rainha. E se o rei e a rainha quiser levar a comitiva, sabe que é bem-vindo. Nós moramos na roça, irmãos. É 1 hora daqui. Então cada vez que a gente vem aqui, a gente levanta mais cedo. E então é todo um preparo. Mas aonde eu quero chegar? Nós temos 4 vizinhos. Olha, pastor, que maravilha. Porque nós moramos na roça. Vaca, montão na frente.
Ovelha, um montão atrás. Vizinho, 3 desse lado e uma mais ou menos 300 metros. O de cá é de uma fé protestante. E não me interprete os internautas, estamos numa terra que vocês vão entender. Os da direita são da fé católica. E quem está no meio? Os evangélicos. E como que eu vou falar de Jesus para eles? E como eu vou falar de Jesus para esse Senhor? Então começamos a orar. E os meus vizinhos da direita, eles gostam muito do quê? Qual é o jogo que eles gostam? O Gaelic. Quantos aqui já viram o Gaelic? Olha só. Eu estou entrando num terreno muito escorregadio, pastor. Mas ontem eu vi um partido de Gaelic. Eu saí com a minha bicicleta, passando na frente do estádio, estava jogando Armagh e Donegal. Eu nunca tinha visto o Gaelic. Aí eu cheguei e comecei a conversar com o porteiro, ele falou, e tal, eu falei, eu gostaria de ver quanto custa. Aí ele falou o preço, ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou, do Brasil? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vivo aqui e tal. Ele falou, pode passar, me deixou entrar, irmãos. Eu fui entrando, eu nunca tinha lido. Quando eu sentei no lugar, quando eu vi, eu estava na área dos repórteres. Repórter aqui, repórter ali e eu ali. E a câmera, se vocês verem, talvez eu vou sair na televisão. E a câmera me pegou. Claro, falou, mas que irlandês estranho é esse que está aí no meio de nós? Aonde eu quero chegar, irmão? Depois eu falei com meus vizinhos que eu vi o Gaelic. E para eles, o Gaelic é muita coisa. Você foi no estádio do Gaelic? Fui. Conversei com o vizinho da esquerda, Mr. William. Mr. William, o senhor crê em Deus? De que igreja o senhor é? Eu sou da igreja Parish Church, qual é? Church of Ireland. Eu falei, um dia eu quero levar o senhor na sua igreja, porque ele não dirige, ele não tem nem telefone celular, pastor. O nosso vizinho da esquerda. Nem e-mail, a gente desconfia que nem luz tem. Verdade, um homem com 80 anos. Sim, senhor. Quando vocês vierem lá, vocês vão conhecê-lo. Eu falei, um dia eu quero levar o senhor na tua igreja. Você vai vir comigo na minha igreja? Eu falei, sim. Eu não estou atrás da igreja, nem da fé cultural. Eu estou tentando reavivar a fé desse homem. Amém. Deus pode usar a fé cultural? Pode. Mas nós estamos orando para que eles venham à fé real. Era isso que Paulo estava tentando comover no coração de Agripa. Agripa, saia dessa fé cultural. Saia dessa fé de calendário. Saia dessa fé e venha para uma fé viva. Eles nos perguntam, o que vocês são? Qual é a ideologia religiosa de vocês? Nós somos evangélicos. Aí eles falam, o que é isso? Aí a gente explica o evangelho, o que nós cremos. E marcamos uma diferença, mas abraçamos. Quando Herodes, Agripa escuta isso, Agripa disse, você acha que por tão pouco conteúdo, você vai me mudar? Será que você não está assim? Você acha que num cultinho de domingo o pastor Steven vai mudar? A pastora Reite? Os músicos? Você acha que por uma leitura de um salmo eu vou mudar? Eu não posso mudar você. Nem essa igreja pode te mudar. Mas o dono dela pode te mudar. O Espírito do Senhor que está aqui, ele pode. Glória a Deus. O bisavô de Agripa, quando conheceu a Jesus, e isso está em Lucas 23:8, Herodes, vendo a Jesus, ele se alegrou, porque ele tinha ouvido falar de Jesus e esperava que Jesus fizesse um sinal diante dele. Mas Jesus não fez nenhum sinal. Mas Jesus, se era a oportunidade de mudar o coração de Herodes, Herodes não está atrás de mim, ele está atrás do poder. Ele está atrás dos milagres. E tem muita gente que vive correndo atrás do milagre. E o dia que o milagre não acontece, Deus deixou de existir. O Salmo 78 é essa grande realidade. Jesus não fez nenhum sinal na frente do bisavó de Agripa, mas fez na frente dos leprosos. Fez na frente das prostitutas. Fez milagre na frente de Zaqueu. Fez milagre em Jericó. Fez milagre em Naim. Sabe por quê? Porque Jesus disse, Pai, eu te dou graças porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste ao povo de âncora nesta manhã. Amém. Ao povo que está aqui. Paulo diz aos Efésios, eu oro para que o vosso entendimento seja iluminado. O quê? O entendimento. Para que caia essa escama e você possa entender quem é Jesus.
Quando Agripa escuta Paulo falando, Paulo diz assim: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Claro, era judeu. Lembre-se, meio judeu, meio do meu. Claro que sabia dos profetas, claro que sabia da sinagoga, claro que sabia dos manuscritos, claro que sabia da Torá, claro que sabia do que acontecia no dia a dia ali na vida religiosa de Jerusalém, de Israel. Mas o que acontece? Ele fala assim: você crê nos profetas? Claro que ele cria. Na época de Jesus, inclusive na época de Paulo, havia já algumas religiões, algumas seitas que estavam passando por ali. Os fariseus, mais conhecidos, os arqui-inimigos de Jesus, eles criam na ressurreição, criam nos anjos, criam nos espíritos, eles criam no juízo final. Esse é o que criam os fariseus. Os fariseus criam no que nós criamos. Só que eles colocaram o orgulho espiritual na frente da palavra. Isso foi um tropeço. Tem muita gente que sabe muito da palavra, mas não sabe nada do relacionamento com Deus. Está como aquele doutor, e nada contra os doutores, eu gosto muito de teologia, gosto muito de ensino, mas está como aquele doutor que veio pregar na igreja e pregou no Salmo 23 e não aconteceu nada, e ele desceu, aí o irmão chamou um semi-analfabeto para orar, e não menosprezando os semi-analfabetos, aí o semi-analfabeto começou, falou: eu quero aqui também ler onde leu o doutor, no capítulo 23 de Salmo. E o doutor falou: já começou errado, porque Salmo não é capítulo, Salmo é um livro de cântico, nunca se diz capítulo 2, capítulo 3 de Salmo, sempre é Salmo 2, Salmo 3, porque é um livro de cântico. Lembre-se, os livros de cânticos. Aí o irmãozinho analfabeto começou a ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, começou a chorar, e a igreja começou a sentir a presença de Deus, a igreja começou a se alegrar. Sabe aquela alegria que você não entende, mas está aí? Termina o culto, o doutor vai falar com o analfabeto e fala: explica-me, como é que você... Eu sou um doutor, eu sou PhD, eu faço uma leitura, uma exposição homilética com a exegese do Salmo 23, não acontece nada. E você, um analfabeto, lê o Salmo 23 e o poder de Deus cai? Qual é a diferença? Eu conheço o Salmo 23 de cor. Ele falou: doutor, então, o problema é que o senhor conhece o Salmo 23, mas eu conheço o dono do Salmo 23. Sim, alguns têm o Salmo 91 aberto lá na estanteria, né? O Salmo 91. O diabo não tem medo do Salmo 91. O diabo não tem medo do Salmo 23. O diabo não tem medo de repleplé. O diabo não tem medo de... Não é isso que é urgente ao diabo. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Assim que estavam os fariseus, os saduceus, os herodianos, da seita de Herodes. Herodes tinha a sua própria religião. Sabe essa religião confortável, que não exige nada de você? Essa religião que não espera sacrifício, que não espera entrega, essa religião que não pede nada de você. Esse amor, que é um amor que, além do amor, é um amor muito passivo. Você pode fazer tudo, teu pai nunca vai te corrigir, porque hoje o amor foi trocado. O amor de antes era um amor que trazia disciplina, o amor de hoje é comprado, já não se dá amor, se compra o amor. Tinha os herodianos, tinha os escribas, os responsáveis pelos pergaminhos e pelas cópias dos manuscritos, tinha os docéticos. Quem eram os docéticos? Docetismo. É por isso que você vai encontrar João escrevendo na sua epístola, falando muito do saber, do conhecer, porque o docetismo e o gnosticismo eram duas seitas que já estavam dentro da igreja. Eles diziam: não, Jesus não se encarnou, Deus não se encarnou em homem. O que acontece é que lá na manjedoura, um aeon, eles diziam, um espírito possuiu aquele bebê, mas na cruz, aquele aeon, ele abandonou aquele homem da cruz. É isso que eles diziam. Porque Deus não se pode encarnar. Claro, filosofia grega, sabedoria, sofismo. Os gregos diziam: Deus não pode descer aqui, é nós que temos que ir a Ele. Deus nunca pode acercar ao homem. Mas você vai ver na Bíblia que com Deus é ao contrário. Deus sempre tendo a primeira iniciativa para o homem. Lá no Éden, quem vai atrás do homem caído é Deus. Amém. Lá em Jericó, quem vai atrás do cego é Deus. Quem vai atrás de Zaqueu é Jesus. É interessante porque quando Jesus escuta Zaqueu, ele para e olha para cima. O que veio de cima agora olha para cima. Para e está Zaqueu aonde? Na árvore. É interessante, irmãos. O homem no Éden não parou para escutar a Deus. Deus em Jericó para escutar o homem.
Esse é o nosso Deus imanente. É o Deus que se preocupa por você. Vamos terminando. A filosofia grega que permeava a igreja. De fato, Filo, um filósofo grego, dizia que tinha que reinterpretar os escritos de Platão, porque era possível que Platão estava transmitindo um Deus que podia adaptar-se a qualquer situação. É isso que a filosofia ensinava. É isso que muitos hoje estão ensinando. Deus, ele se adapta a você, não é você que tem que se adaptar a Deus. É isso que nos estão dizendo. Aí Agripa grita e disse: Paulo, por esse fraco argumento você quer me convencer? Mas de que argumento? Paulo fala algumas coisas. Paulo diz, primeiro ele fala sobre a sua conversão. Rei, eu era um perseguidor da igreja. Agora eu sirvo ao Senhor desta igreja. Ou seja, rei, eu era religioso. Ele fala do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Paulo diz, eu era um homem religioso, mas cheio de ódio no coração. Eu tentava apaziguar este ódio, essa ira que eu não conseguia conter, com rituais, mas faltava algo no meu coração. Você já viu pessoas que são assim? Elas se esforçam para ser boas, porque parece que há algo que precisa ser mudado lá dentro. Ela tenta mudar com a religião e não consegue, porque a religião não muda ninguém. Só Jesus pode mudar a tua vida. Somente o Senhor pode mudar a tua vida. Paulo, ele diz o que aconteceu no caminho de Damasco. Uma luz me rodeou ao meio-dia. Todos os que estavam com Paulo viram a luz, mas só Paulo ouviu a voz que saía da luz. Saulo, Saulo. Como? Saulo, Saulo. Saulo era o nome hebraico de Paulo. Saulo, no original, é Saul, o mesmo nome do rei Saul. Literalmente ele chama Saul, Saul. Claro que a tradução nos dá Saulo, 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 2 vezes. Houve 7 personagens na Bíblia que foi 2 vezes chamado por Deus. Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Simão e Saulo. Mas por que de Saulo, Saulo? Porque ele tocou nas raízes. Porque Saulo talvez se lembraria de quando uma mãe de criança dizia, Saulinho, vem aqui, Saulo, vem cá. Ele tocou nas raízes de Saulo. Ele entrou lá dentro porque ele queria mudar aquela situação. Ele poderia muito bem ter passado toda essa questão, mas Deus vai lá e chama assim, fala, Saulo. Tem pessoas que têm vergonha do seu passado. Eu venho de um lar extremamente pobre, os brasileiros sabem o que é isso. Éramos 12 irmãos. Eu contava essa semana para as minhas filhas, um episódio que aconteceu, nós éramos 8 homens e 4 mulheres. Os 8 irmãos dormíamos no chão batido. Não é que não tínhamos cama, não tínhamos cobertor. Os meus irmãos, eles levavam a mandioca, não, a batata para comer. E mamãe cozinhava a casca da batata para nós que ficávamos em casa. Não morremos, tô gordo. Estou bonito, segundo a minha esposa, vou para o céu, mas onde eu quero chegar, irmãos? Você talvez tenha vergonha do teu passado. Eu venho de uma favela, chama Promeca. Ai, quando eu falo da minha favela, me dá vontade de chorar. Eu sou promecano, pastor. Quem sabe um dia Deus vai levar o senhor lá para pregar para a nossa igreja. Eu sou de uma favela, aonde tem droga, aonde tem prostituição, aonde era uma bagunça. É de lá de onde eu venho. Hoje nós temos um grupo dos promecanos. E eu sou o pastor deles, irmãos. A gente conversa sobre Jesus. Mas tem gente que tem medo da sua vergonha. Eu tratei com uma jovem num aconselhamento. A gente trabalha com aconselhamento. E quando eu a chamei pelo seu sobrenome, ela falou, não me fala meu sobrenome não, pastor. Lembra de Jesus? Saulo, Saulo, tocando lá na ferida, na raiz. Sabe aquela coisa que você não quer lembrar? Aquela coisa que ficou lá atrás, ficou no passado, mas não está resolvido. E você precisa se perdoar. Você precisa aceitar o perdão de Jesus. Meu sogro, pastor Jorge McFarland, dizia, o maior pecado do crente é não aceitar o perdão do sangue de Jesus. E essa moça me disse, pastor, não me chama pelo meu sobrenome não, porque me faz lembrar do meu pai. O senhor não sabe quem era meu pai. Ela falou, quando eu puder eu vou tirar esse sobrenome dela. Eu falei, filha, não faça isso. Princípio de autoridade. Honra o teu pai e a tua mãe. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas talvez você tenha vergonha. Que Jesus te chame
pelo teu nome, recordando o teu passado. Ele não quer ficar aí tocando na ferida. Ele quer curar isso daí. Ele quer tirar isso daí. Ele quer limpar. Diz que 2 presos foram para a cadeia e colocaram o S na palma da mão deles. Por quê? S de sujo. Na palma da mão, na testa. S, porque vocês são sujos. No processo, um se converteu e o outro morreu. E esse que se converteu sai já agora, depois de tantos anos, mudou, aceitou a Jesus. E a nova geração não conhecia esse. E o netinho, quando viu o senhor com o S, falou para a avó, falou: vó, quem é esse senhor? E a avó contou a história para ele. E falou assim, o netinho falou: e esse S? E a avó falou: o S de suja. Mas o netinho conhecia a conversão do homem, conhecia a história. Ela falou: não, vó, não é S de sujo, é S de santo. Jesus mudou a vida dele. Vamos ficar de pé? Às vezes nós cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ah, se Jesus mexer na nossa estrutura. Assim que Saulo, ele escuta Jesus chamando: Saulo, Saulo. Aí Saulo, ele conta o que aconteceu. Rei Agripa, aconteceram 3 coisas comigo. Primeiro eu vou falar do meu passado. Meu passado era um passado de ódio. Eu perseguia os cristãos, eu matava, eu assassinava. É o que está acontecendo agora no Afeganistão. Eu destruía a fé, eu odiava os crentes. Talvez a senhora ou o senhor está aqui, você tem um problema em casa. Odeia os crentes. Talvez, pastor, o senhor é um dos homens mais odiados nessa cidade. Porque Deus está utilizando esse ministério para salvar vidas e transformar vidas. Mas que bom quando somos odiados pelo inferno e reconhecidos no céu. Assim que Paulo fala do seu passado, meu passado era esse, rei Agripa. E Paulo fala: todo mundo sabe, viu? Eu recebi carta dos sacerdotes. Mas rei, agora eu quero falar do meu presente. Eu sou servo do Senhor. O Senhor me constituiu como ministro e testemunha das coisas que Ele vai fazer. E eu quero falar do meu futuro, rei. Ele falou: o meu futuro é receber, ou seja, o meu futuro é com os santos, uma herança celestial nos céus. Ali eu estarei com o Senhor. Então Agripa grita e diz: por tão pouco argumento você vai me convencer? Irmãos, nós ouvimos aqui hoje a mamãe da Lara. Isso é milagre. Quantos acreditam em milagre? Se você não acreditava, hoje você ouviu um milagre. E pastor, vai vir mais milagre por aí. Igreja Âncora, se prepare. Os céus estão abertos sobre este lugar. Há um clamor destes pastores pedindo conversões, cura, milagres. E as coisas estão acontecendo. Termino por onde comecei. Por tão pouco você me quer convencer? Um jovem foi para a cadeia. E a população escreveu uma carta para o governador dizendo: tire-o de lá. O governador escreve para o juiz e o juiz fala assim: mas antes eu vou fazer um teste. Ele se disfarça de pastor e vai visitar o jovem. Quando o jovem vê o pastor, o juiz tinha colocado a carta de alforria dentro da Bíblia, e quando o jovem vê, ele começa a cuspir, começa a gritar: vai embora daqui, eu não te quero, eu odeio a Bíblia, eu odeio a igreja, eu odeio vocês. Ele falou: mas pelo menos me ouça, jovem. Não, mas jovem, eu tenho uma coisa muito importante para você aqui. Ele falou: não, vai embora daqui. E foi embora. Aí vem o alguacil da cadeia e fala para ele: você é um idiota. Você acaba de perder a tua liberdade. Esse não era o juiz, era o pastor. Esse não era o pastor, era o juiz que se disfarçou de pastor. E dentro da Bíblia ele tinha a tua carta de alforria. No dia do juízo, esse jovem pediu a palavra e disse: eu quero que vocês saibam que eu não vou morrer pelos crimes que eu cometi, mas eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei e por causa da oportunidade que eu deixei passar.